Uma questão extremamente importante, muito frequente até no nosso dia a dia de atendimento aí, nossos pacientes, é a questão do luto. Principalmente em mulheres, né, que perderam um filho, tiveram uma gravidez em que não chegou a termo, teve um aborto, alguma coisa assim. Isso é extremamente marcante na questão de como lidar com essa questão da perda, né? Então essa questão do luto, ele é muito delicado e ele é muito doído, né? A perda de um filho, né? A coisa assim que eu não consigo nem imaginar a dor de uma mulher e do homem também, é claro, com a perda de um filho. É uma situação muito grave, né? Muito doída, vai contra a ordem natural da vida, né? Que é você ver seu filho nascer, crescer, né? E você, normalmente você vai, né, antes dele, né, para um lugar melhor. Então, esse acontecimento faz com que ocorra, né, a questão ou a necessidade de ter o luto, né? E muitas vezes a gente não tem como controlar, né, ou saber lidar com esse luto, principalmente na mulher, né? Uma perda, né, irreparável, irreparável. E então é uma situação que realmente vai atingir a mulher de uma forma muito, muito forte, muito, uma tristeza muito grande, uma condição emocional muito grande, muito profunda. E muitas vezes a mulher não consegue lidar com essa dor, né? E ela tenta muitas vezes até tentar apagar essa questão, né? O que não é difícil, né? O que é muito difícil, na verdade, porque é muito difícil muitas vezes para a mulher lidar com o luto, mas esse luto tem que ser vivido, tem que ser sentido, ele faz parte da vida. E muitas vezes, quando não ocorre essa questão de sentir o luto, isso vai trazer problemas muito, muito grandes, muito graves para a mulher, né, durante a sua vida. Então, o luto é uma coisa que tem que ser sentida, tem que ser vivida, tem que ser passada, porque ela vai fazer com que a gente também amadureça, consiga lidar melhor com as emoções, e ela tem que ser vivida, não tem outro jeito. Então, uma perda aí de um filho, né? Ou muitas vezes até não só a perda de um filho, mas uma separação, uma perda de emprego, tudo isso leva a gente a ter uma questão do luto, né? Então, é necessário que os pais, né, a mulher que está passando por essa questão nesse momento, eles tentem, né, lidar da melhor forma possível. Mas ninguém está preparado para isso, né? Ninguém está preparado. Ah, a sociedade, infelizmente, né, ela que está olhando a coisa de fora, ela acaba desencorajando essa questão do luto, né? Então, começam a fazer comentários, começam a fazer colocações, né? Não, isso vai passar, né? Isso é uma coisa que aconteceu, mas foi melhor assim. Isso é muito ruim, né? Porque só quem está passando por essa questão é que sabe exatamente o que está acontecendo. Então, é necessário, né, que exista, né, a questão dos rituais, se for o caso de um velório, né, uma criança que morreu pequenininha, você tem que fazer isso, você tem que passar por esse luto, né? Isso é muito importante. Esse processo do luto, ele é necessário, né? E essa tristeza, essa questão mais emocional mais profunda, né, vai trazer uma tristeza muito grande, que é normal, né? Você vai ver eventualmente uma foto, vai ver uma roupinha, né? Isso vai te trazer lembranças, né? Vai te deixar triste, mas isso precisa ser vivido, né? Precisa ser vivido.
Algumas vezes os pais acabam se afastando um pouco, né, da sociedade, da convívio social, e começa a sentir também uma sensação de culpa, o que que eu fiz de errado, né? Começa a sentir raiva, né? Porque isso aconteceu comigo, né? O que que eu fiz de errado para merecer esse tipo de coisa, né? E isso faz parte, né? Isso faz parte do processo de luto, né? Não tem como não acontecer, né? Essa é uma questão assim que é normal e é necessária, né? Que a pessoa passe por isso, né? E ela consiga vivenciar cada uma dessas etapas, né? E essas etapas, esses processos vão ocorrendo e vão fazendo com que ocorra com o tempo aí uma adaptação, uma condição mais natural dentro do possível, né? Então, é necessário, né, que a pessoa novamente falar, né, que ela passe por isso. E as pessoas que estão de fora evitar fazer comentários, né, que às vezes não vai ser legal, não vai cair bem, né, isso vai passar, isso foi pro bem dele, entendeu? Então não fala. Se você não tiver o que falar, não fale nada, né? É melhor não falar nada. Deixa a pessoa passar por esse momento que é só dela, né? Então, pessoas de fora, né, não se metam nisso, né? Que é uma questão muito particular, né? Agora, novamente, né? Esse luto, né, precisa ser passado, é uma percepção que é necessária, faz parte, né, de todo o processo aí de, de condição emocional que vai passar por isso, né? E principalmente as mulheres, né, elas acabam até muitas vezes sentindo assim que elas são incapacitadas, que elas não podem ser mãe, né? Então, isso é muito ruim, né? Mas no caso da mulher, né, ela tem que vivenciar esse processo, só ela sabe o que ela está passando, né? Tem que chorar, tem que ficar triste, tem que falar sobre o acontecido, sobre o ocorrido, falar com os amigos, aqueles mais chegados, né? Que você consiga ter uma conversa legal, né? Leve. Precisa ser passado, né? Não dá para você colocar coisa assim, esconder, né? Esse tipo de situação. Eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô brava e é isso e faz parte, né? De todo o processo. Se for necessário, procurar um profissional, né, da área de saúde que possa ajudar, que possa de alguma forma trazer algum conforto para essa pessoa, para essa mulher principalmente, né? Então isso faz parte, né, de todo o processo. E nós, né, como auriculoterapeutas, somente da linhagem francesa, nós temos condições de trazer aí um benefício, um bem-estar para essa mulher. Existem alguns tratamentos que podem ser feitos utilizando pontos, né, no pavilhão auricular que vão trazer um benefício muito grande, né, de forma que a mulher possa passar por esse período de uma forma mais amena, né, se é que isso é possível, mas entendendo melhor toda essa situação, trazendo um conforto, trazendo uma situação de um bem-estar, né, que ao longo do tempo, ao longo do tratamento, a gente consegue trazer aí para as mulheres, enfim, né? A gente consegue contribuir muito, né, com essa questão do luto, né, dessa pessoa, dessa mulher, né? E trazer essa pessoa o mais próximo e o mais rápido possível da normalidade, né? Então, tudo isso é compreensível, né? Claro, mas a gente tem que, a vida continua, né? A vida continua, então a gente tem que trazer de alguma forma aí a mulher para uma questão mais equilibrada, né? E a vida continua, né? Então, mas é muito importante respeitar esse luto das mulheres. E é importante que as mulheres, que a família passe por essa questão do luto, porque ele é necessário, ele tem que ser vivido, ele faz parte da vida
e dessa forma consegue, né, da melhor forma possível, recuperar não, mas aceitar melhor, né, essa perda, né, que é irreparável, né, e vai caminhar com a gente o resto da vida. Mas é muito importante que você né, viva esse luto, que a mulher viva esse luto, né. É tão importante que existe ponto no pavilhão auricular, né, que tem esse nome de ponto do luto, que é um ponto muito interessante para você trabalhar mulheres, né, que estão passando ou passaram por essa situação, porque esse ponto vai ajudar muito na questão do equilíbrio, de trazer um conforto, um bem-estar, uma questão mais emocional, mais equilibrada. Então, na auriculoterapia francesa, nós vamos utilizar o ponto do luto. O ponto do luto é muito importante e deve ser utilizado. Além de outros pontos também que podem ser utilizados aí para tratamento dessa pessoa, dessa mulher que está precisando, né? Eu tenho, né, dentro do meu curso de auriculoterapia francesa, um tópico, né, um tópico específico, uma aula específica que a gente trabalha sobre isso, explica um pouco melhor sobre essa questão do luto. Então, qualquer dúvida que vocês queiram me perguntar, coloca aqui nos comentários, ative aí o sininho, né, para receber as notificações e eu fico sempre à disposição. Coloca aí nos comentários aquilo que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não, né, nessa questão de luto que é muito, muito, muito complexa.